preferia que o episódio 6, tudo que foi contado ali, tivesse sido contado antes. Essa série é tudo menos Devil May Cry. Vou tentar não me estender muito, já sabendo que vou me estender, né? Aí o questionamento, seria melhor, seria pior? Umas falas que são ruins, umas escolhas de direção que são ruins. A trama do coelho, mano, é muito boa. Tipo assim. Eu gostei da... Alô, testando. 1, 2, 3, 4. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Fala, seu demônio que chora. Por que você tá chorando? Porque eu tô tudo. Tá chorando por quê? Porque eu tô tudo, eu tô sem dinheiro. Sem dinheiro, tá? Você tá duro? Não sei, Por isso você tá chorando? por isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Trem Bala. Hoje a gente vai falar daquela série Devil May Cry da Netflix. Você sabe que o povo tá batendo na série aí já faz um tempo, né? A gente tem as nossas opiniões. Eu acredito que eu sou o que mais tem contato com a série, com os jogos. Eu tenho uma história maneira com os jogos até. Eu joguei todos os jogos, menos os 5. Eu joguei todos. Joguei 1, 2, 3, 4 e o reboot. Zerei todos, menos o 2. Zerei todos. E dava um bug no meu PS2 lá. Quem teve PS2 sabe que o bagulho não era muito original, né? Digamos assim. Mas foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. É um dos meus jogos favoritos. E essa série, ela me trouxe um misto de sentimentos. Eu gostei de algumas partes, eu não gostei de outras. Mas no final das contas eu me diverti. Eu dou uma nota 6,5 pra série. Eu tinha dado 7, mas eu dei uma baixada porque dei uma repensada. Não ficou tão legal assim. Mas eu acho que consegui me divertir na maior parte do tempo. Então eu dei um 6,5. Enfim, sem mais delongas, vamos falar da série. A série se passa mais ou menos ali na parte do Devil May Cry 3, que cronologicamente é o primeiro Devil May Cry. Eu digo que se passa naquela parte ali porque o argumento da série, o argumento do enredo do jogo é basicamente o mesmo. Você tem um vilão querendo juntar as duas partes do amuleto, a espada, o sangue dos dois filhos de Esparda, pra poder destruir a barreira que tem entre o mundo humano e o mundo dos demônios. Esse é o argumento básico do terceiro jogo, é o argumento básico da série. Só que a forma como a série e o jogo trabalham esse argumento e tecem a trama da série é muito diferente. A trama do jogo ela vai pra um lado, a trama da série vai pro outro, principalmente em questão de antagonista, que o antagonista principal da série é o coelho, e o antagonista principal desse jogo é o Virgil. Uma outra diferença latente da série com os jogos está especificamente nos personagens. E é por isso que eu defino essa série da seguinte forma: essa série é tudo menos Devil May Cry, porque ela tem os personagens, ela tem um argumento muito parecido com o terceiro jogo, mas ela peca em muitas coisas que Devil May Cry tem, que faz Devil May Cry ser Devil May Cry. E a primeira e mais importante delas, na minha opinião, são os personagens. O Dante, ele tá muito mais bobão na série do que ele é no jogo. Eu vou ser sincero, cara, isso não me desagradou, eu até gostei. Eu achei o Dante da série muito carismático, eu achei ele engraçado. O Dante da série, ele era um pouco mais confiante, um pouco mais arrogante ali, um pouco mais soberbo. E sinceramente, se eu visse o Dante dessa forma hoje numa série, eu com 29 anos, quase 30 anos na cara, eu achava meio cringe, né? Tipo, vamos combinar? Então eu acho que o Dante da série combinou um pouquinho. A voz dele em português, eu confesso que eu não fui muito fã. A Lady também foi uma personagem que mudou bastante. A Lady da série é uma personagem, eu acho ela soberba, eu acho ela arrogante. Eu acho que essa arrogância do Dante, ela foi um pouco pra ela, e ela parece que ela move a trama toda, na minha opinião. Eu acho que o Dante, ele acaba sendo um protagonista muito passivo. Toda a trama parece que é movida pelo coelho e pela Lady. O Dante parece que ele só pegar o amuleto dele. Uma coisa que a gente vai falar mais na frente, mas além disso, outra coisa que me incomodou foi a direção de arte desse jogo, que é completamente diferente de Devil May Cry, principalmente em questão de ambientação. A série é ambientada em Nova York, nos Estados Unidos, uma cidade comum, né, genérica, enquanto no jogo você tem cidades mais europeias, clássicas, de um estilo mais gótico. Então, uma coisa que me incomodou, principalmente eu que mexo com arte, com direção de arte, design. Essa foi uma parada que me incomodou bastante, mas não a ponto de eu não me divertir com a série. Eu achei que os momentos de ação foram bem encaixados. Eu achei que as músicas combinaram com o movimento de ação, apesar de serem músicas, né, da minha época de adolescente. Talvez isso tenha contribuído para eu elevar um pouco o nível da série. Mas eu acho que eu preferia também que fosse a trilha sonora do jogo. Fica aí o questionamento: seria melhor, seria pior? Mas tudo que eu falei até o momento, eu acho que a gente consegue melhorar numa segunda temporada. A gente consegue trabalhar o Dante, um Dante mais confiante. A gente consegue trabalhar uma Lady um pouco menos arrogante, um pouco mais próxima do Dante ali. Talvez a gente consiga quebrar um
pouco essa casca dela, com o desenvolvimento do personagem em relação ao Dan e tudo mais. A gente consegue trabalhar a questão da ambientação, já que a série poderia acontecer no mundo dos demônios. A gente consegue também trabalhar o que ficou de cliffhanger da primeira temporada, que foi o Virgil. No jogo, como eu disse, ele é o vilão principal, e na série ele ficou de escanteio ali, mas eu acho que na próxima temporada, ele sendo o vilão principal, a gente pode de fato ter o que acontece no Devil May Cry 3, apesar de já terem descartado os 3 dos demônios que são importantes ali nos jogos, que é aquela mulher lá das plantas que eu esqueci o nome, e o Agni Rudra, né? São demônios muito marcante. Enfim, uma outra coisa e a última coisa que, de fato, essa foi uma das que mais me incomodou em relação ao Devil May Cry, que faz com que não seja muito parecido com o jogo, é o governo dos Estados Unidos, que eu não sei de onde eles tiraram a ideia de botar o governo dos Estados Unidos ali. Mas é aquilo, né? No jogo, não existe no jogo. Não existe no jogo. Bacana isso. Bacaninha, né? Mas eu achei que, pelo menos na parte de colocar o governo dos Estados Unidos, eles fizeram certo de que aonde coloca o governo dos Estados Unidos, eles fazem merda. Então isso pra mim foi pelo menos um pouco verossímil. Mas é isso. Essas são as minhas questões com a série. Apesar de todos os problemas, eu consegui me divertir. Não sou o fã mais purista de história e achar que tudo tem que ser adaptado de maneira completamente fiel. Ou não sei, na verdade, se eu... Cachorro, mané. Exatamente. Ou não sei se eu não consigo... Ou não sei se, na verdade, se eu não me importo o bastante em relação com a lore de Devil May Cry a ponto de ser Caxias com isso. Porque Devil May Cry é um jogo que a gente joga pra apertar botão, pra falar a real, né? Eu não jogo Devil May Cry pela história, pelo amor de Deus. Mas, enfim, agora eu quero ver os meus colegas falando sobre Devil May Cry, o que eles acharam, quais são as impressões dele, e depois a gente vai debater um pouquinho como a gente pode melhorar essa questão da série numa segunda temporada, talvez. Vamos lá. Devil May Cry, pra mim, pega num ponto que eu tava pensando desde quando terminou a primeira temporada de Invex. É a seguinte, a animação boa não sustenta escolhas de roteiro e direção ruim, mas a animação ruim sustenta esse tipo de coisa, tá ligado? Porque eu vi muitas escolhas ruins, somente com relação ao antagonista e ao vilão. O protagonista, esse jeito bonachão dele me agradou bastante, porque particularmente são os tipos de personagens que eu gosto, mas... Ele é bem carismático, o Dante é bem carismático. Ele é muito carismático. Toda vez que ele aparecia na tela e gerava uma risada. As cenas de lutas são realmente muito boas. A animação no geral é muito bom. Principalmente o episódio 6, que aí é um ponto sensacional, importante e norteante pra mim. É o seguinte, eu preferia que o episódio 6 tudo que foi contado ali tivesse sido contado antes. Por quê? Porque aí eu ia entender melhor todas as motivações, tanto quanto da Lady, quanto do Coelho, tá ligado? Esse episódio chegou no final da temporada, e nesse momento eu já não me importava com eles, tá ligado? Que eu achei muito mal trabalhado, somente o Coelho e a Mel. A Mel é uma personagem, assim, eu vou até tomar cuidado pra falar sobre ela, pra não parecer um incel mal, tá ligado? É complicado, tá ligado? É complicado. É porque, importante. Assim, ela foi muito mal desenvolvida, tá ligado? Todas as escolhas dela pareciam muito soberbas, e, cara, ninguém é preto no branco, tá ligado? E você entende isso, que ela tem essa visão do mundo, um pouco depois, tá ligado? E mesmo assim ela continua batendo na mesma tecla, continua errando. Eu entendo que personagens são feitos pra errar mesmo, porque, assim, torna eles mais humanos, mas no geral, assim, a série foi bem empregável pra mim, verdade. Eu fiz um esforço muito bizarro pra terminar a série. A trama do Coelho, mano, é muito boa. Tipo assim, eu gostei. Eu gostei bastante, assim, só que eu acho que eu queria ter visto isso antes pra ser impactado de uma maneira melhor durante a série inteira, tá ligado? Porque eu acho muito difícil isso. A partir do momento que você não se importa com a personagem, a série perdeu. Então, em vários momentos eu não me importava o que tava acontecendo com a Mary, o que tava acontecendo com ele. Eu achava muito, sei lá, faltava uma tempera ali, tá ligado? E algumas ações deles sempre me deixavam, tipo assim, cara, pra que isso, tá ligado? Teve um momento que a Mary simplesmente falou toda a motivação com ele na tela, mano. Se eu não me engano, foi no episódio 5 ou 6. Ela simplesmente falou que, tipo assim, porque o grande MacGuffin da temporada é o Dante. Então, tipo assim, o Coelho tava ali no momento com eles, ela explicitou, tá ligado? Todo que a gente já tava vendo na tela. Eu acho que não tem essa necessidade. E algumas conexões feitas de maneira bem rasas, tá ligado? O Enzo é um personagem que eu gostei. O Enzo é interessante. Ele é muito interessante, mas quando ele morreu, eu não sentia que tinha essa interação toda entre ele e
e o E o Dante, tá Dante. ligado? Ficou um bagulho muito plástico, muito aquém, tá ligado? Eu senti a morte dele, mas eu acho que a relação dele não foi bem desenvolvida, o Dante sentiu da maneira que ele sentiu, tá ligado? Foi o que eu pensei, cara. Na hora que o Enzo morreu, eu virei pra Camila e falei, beleza, temos aí nosso Kuririn, né? Ele foi de Kuririn pro Dante ficar puto e vencer a luta. Não tinham feito um trabalho bom, tá ligado? De interação deles. Dava pra fazer, tá ligado? Dava pra gente ter uma dupla ali, tá ligado? Entre Sim. ele. Porque a maior parte das vezes o Dante tava agindo sozinho, tá ligado? E eu acho que ele trabalhando com o Enzo ficaria muito mais dramático, impactaria bem mais, tá ligado? A morte dele, tá ligado? E outra parada, uma parada que me incomodou muito, foi quando o Coelho se revela pra Lindy. Mano, de novo, a série batendo na mesma tecla. Tipo, ele se revelou, fizeram um flashback inteiro do que a gente tinha visto, sei lá, há 1 episódio, 2 episódios atrás. Não tem necessidade disso, tá ligado? Eu achei a série de uma maneira geral bem penosa, tá ligado? Pra assistir. Eu assisti assim, bem devagar. Assim, porque eu joguei em um jogo, caí de paraquedas. Sem Foi às cegas. E as referências, eu descobri que o jogo era da Capcom por causa das referências, tá ligado? Pô, Aí mano, a gente é um foi dos melhores descobrindo, da Capcom, é muito assim, bom, velho. Aí, tipo, e depois eu até peguei, não sei se é assim no jogo. A organização do governo, ela tem alguma ligação com o Capitão Comando? Não. Eu falei a mesma coisa, O Capitão Comando, eles são Capitão Comando. Eu falei a mesma... Aí essas partes eu achei muito bacana, tá ligado? Essa referência a Rainbow Six, a Street Fighter, a Mega Man, eu achei muito foda. Agora, no geral, a série pra mim é, sei lá. Cara, eu vou tentar não me estender muito, já sabendo que vou me estender, né? Cara, os pontos primeiro que eu acho que são importantes de comentar. Ponto número 1. Me incomoda na série o fato deles não decidirem qual é o tom que eles vão assumir pra linguagem narrativa e estilística em alguns pontos, assim, de informação. Então, tem umas coisas que são muito infantiloides. Não adianta dizer que é do jogo, porque não é. O jogo tem uma forma canastrona de agir do Dante, dos personagens, que não foi traduzida completamente, com certeza por conta daquilo que você falou, ô Lucas, porque a geração mais nova talvez não tanque muito isso, que é muito anos 2000 e propositalmente caricato e exagerado. Eu acho cringe, né? Imagina. Exatamente. Imagina a galera então, que conhece. não adianta dizer que é por isso. É uma linguagem infantilóide porque eu acho que não entenderam como trabalhar uma condição de linguagem na animação do jeito que deveria ser. Então tem umas coisas que são muito bobas, assim. Coisa de anime mesmo de criança, assim, sabe? De umas falas que são ruins, umas escolhas de direção que são ruins. E o maior exemplo disso, pra mim, é que circuito de linguagem. Em alguns momentos tem essas paradas infantiloides, é explícito que é uma escolha séria da direção, a gente vai fazer assim porque é estilisticamente nossa escolha. Em outros momentos, os personagens olham pra essas escolhas e falam, tipo, mano, não, peraí, nada a ver. Como é o caso da Lady no final, né? O Dante faz aquele discurso todo e tal, tipo, porque eu vou salvar o mundo. E ela, tipo, mano, se foda, tá ligado? Eu vou prender você, você tem demência, sabe? Então, a galera não consegue escolher se vai seguir pelo caminho A, que é o caminho tradicional de mídia, ou se vai seguir pelo caminho B, que também não é nenhuma revolução midiática de narrativa, mas que é a parte irônica e é a parte de quebra da quarta parede, no sentido de, tipo, cara, isso é coisa de maluco, vamos seguir pela estrutura padrão. Então isso me incomoda muito, porque claramente pensaram a série de forma muito fragmentada e não conseguiram jogar isso, centralizar isso de maneira legal. A execução foi ruim. Agora, vamos lá, sobre o episódio 6. Cara, o episódio 6, ele é incrível. E ele é incrível porque ele segue uma fórmula e uma tendência das animações hoje em dia de fazer episódios especiais fora da estrutura padrão da série, dentro da série. Então a gente tem isso em Arcane, a gente tem isso em outras séries animadas, a gente tem isso em One Piece, a gente tem isso em... Enfim, é uma tendência. Então, quase não tem diálogo, segue uma estrutura narrativa baseada nas músicas que estão sendo tocadas, né? Então é como se fosse um clipe, basicamente 30 um minutos clipe. ali. Verdade. E é bem interessante. E é interessante porque eu acho que é a parte onde os animadores, os diretores e os character designers, eles literalmente tiveram liberdade para poder fazer aquilo que eles acham artisticamente mais interessante. Então, seguiu por esse caminho, né? Em compensação, eu acho que claramente dá pra ver, pra gente pelo menos que trabalha e consome muito mídia nesse sentido, dá pra ver que é uma escolha claramente, tipo, vamos fazer que nem a outra série fez, vamos pegar um episódio especial e fazer assim. É uma tendência, né? De boa, tranquilo, fico feliz por isso, porque o episódio 6 é um ar fresco
lógico no meio das coisas que estavam acontecendo. É um alívio. É um alívio. E aí eu queria fazer um apêndice no ponto 2, meu adendo, que existem cenas muito bem animadas de porradaria, de escolhas de direção muito incríveis. A sequência deles caindo do avião, cara, é muito legal. Acho muito bonita. Tem coisas muito interessantes. Inclusive uma referência ao jogo que é a relação do Devil Trigger, né? Então o Dante ele vai fazendo ações, dando porrada, e isso vai preenchendo o Devil Trigger dele. Então acho que isso é legal pra caramba, referência ao jogo. Mas quando entrou o CGI 3D, eu quis me matar. Eu quis bater minha cabeça na parede. Porque é muito ruim. É muito ruim. Eu já não sou fã de 3D assim, dentro de contextos 2D, porque eu acho que raramente você consegue trabalhar isso de maneira legal. E claramente tá sendo assim, porque é mais fácil fazer a animação desse É mais fácil animar em 3D. Né? Então é uma escolha preguiçosa. E eu acho que é mais um sintoma do conjunto de escolhas preguiçosas de produção que existem nessa série. Isso me irrita muito. Existem até coisas de 2D, escolhas de animação, tipo, vou reduzir esse movimento aqui porque são menos frames pra poder animar, já vou jogar o personagem desse ponto aqui pra esse ponto aqui, porque, entendeu? Acho que a produção da série me parece rushada demais. E aí entra no ponto 3. Eu acho que existem problemas de direção que afetam muito a maneira como a gente tá entendendo a série. E isso afeta as escolhas artísticas e afeta também questões de produção de forma geral. Eu tive um problema muito grande com o sound design. Achei que o sound design ficou ruim. De alguma parte específica? Tem umas transições, os impactos de golpe, uns flashes que não tem som, que deveria ter som e não tem. Eu admito que eu não reparei nisso, na real. Cara, eu fiquei bem incomodado. Coisas que tipo assim, são muito importantes e você espera ter um sound design legal. E não tem. Pô, ou foi mal mixado, ou o conceito, na verdade, era de ter uma parada mais baixinha, mas, porra, Devil May Cry, cara, é escrachado, precisa de, né? Então isso me incomodou bastante também. Ponto 4. Eu joguei Devil May Cry 3 na minha adolescência, na minha infância, joguei muito Devil May Cry 3, porque era um dos poucos jogos que eu tinha pra PS2 na época e que eu achava legal pra caramba. Depois de um tempo mais velho, eu joguei o 4 e joguei, acho que o mais recente, porque tem um amigo que é muito fã, e aí eu jogava na casa dele de vez em quando eu ia lá no Xbox dele. Cara, eu gosto muito dos jogos. Não sou purista, acho que, cara, você pode adaptar da maneira que você quiser, acho que é super legal, funciona, e deveria ser assim, você adapta do jeito que dá, da forma que é possível, traduzindo isso pra uma geração mais nova, fazendo com que as pessoas revisitem os jogos, as pessoas visitem os jogos pela primeira vez. Acho que... Até porque, rapidinho, mano, esse pessoal que é purista, mano, vai tomando seu cu. Se você quer ver bagulho fiel, corta o jogo e só vê a cutscene, tá ligado? Desculpa. Não, concordo. Cara, eu literalmente parei pra olhar um pouco da cutscene depois dos jogos, tá ligado? Tipo, pra relembrar a minha adolescência. É isso. É entender que, cara, não de forma na história, mas todo material que é gerado a partir de um material específico é uma expansão de consumo do material original. Exatamente. Tem que entender isso. É um produto à parte. É claro que existem expectativas, né? Então, se eu vou ver uma adaptação, eu quero que a adaptação, pelo menos, seja uma adaptação que tenha alguma coisa da história real. E, de fato, assim, a série, ela tem algumas coisas. Ela tem de 10 frasquinhos, 2 frasquinhos são Devil May Cry. O restante, né, os 8 são outras coisas. Então, né, as orbes ali. Eu me senti meio vendo X-Men, tá ligado? Um bagulho assim. Exatamente. Não Devil May Cry. Personagem, mano. O que tu achou dos personagens? Cara, vamos lá. Esse é o ponto 5, né? Eu gostei do Dante. Ele é engraçado. Ele flerta um pouco com o Dante do jogo em algumas partes. Um pouco da arrogância dele. E, tipo assim, eu sou legal pra caramba. Ele se acha bastante, mas ele não se acha tanto quanto do jogo. Eu acho que a arrogância do jogo é muito mais pesada, tá ligado? Talvez seja porque, tipo, os gráficos do Play 2 não permitem ele ter uma expressão, né? Você olha lá e tem 2 pixels na cara do boneco. E no anime, realmente, o boneco tem uma expressão, faz umas piadinhas, cai no chão, faz uns bagulho. Então, acho que tem essa diferença aí. Mas eu achei ele mais bobinho e eu gostei dele ser mais bobinho. Eu achei legal porque mostra um Dante também. Eu acho, a percepção que eu tenho é de que é o Dante mais novo do que o do jogo 3. É isso que eu falei. Tipo, pra mim parece que essa história passa antes do 3, entende? Ele é mais moleque, assim. Então... Ele pode entrar ali e fazer a história do 3 toda no mundo dos demônios lá, no Macai e fé, tá ligado? Depois eu acho que tem pontos muito positivos, cara, no Dante, assim. Mas eu acho que tudo que eles acertaram no Dante, eles erraram no desenvolvimento da Lady Mary. Eu acho uma personagem legal, eu entendi o que eles quiseram executar, mas, de novo, não foi bem executado. Com exceção de algumas partes. Mas, de novo, eu acho que o problema da breguice e do pieguismo na execução
questão do roteiro, e no próprio roteiro em si, é que existem umas paradas muito de criança, assim. Eu acho que tratou o espectador de uma forma muito infantil. Então ela, com os traumas de infância... Assim, a série toda é muito previsível, ao ponto de que é difícil assistir até o final se você não desligar o cérebro. Sim, tem que dar uma desligada. Mesmo quando você desliga o cérebro... vice-presidente, meu cara. Quando você desliga o cérebro, você tem um problema da animação ter, assim, complicações ali no 3D. Então, desliguei o cérebro pra poder ver porradaria. E eu claramente tô vendo que fizeram um 3D preguiçoso pra poder conseguir rushar e lançar a tempo, me gera desconforto. Então, se eu vou desligar a cabeça pra poder ver uma animação de porradinha, eu quero que a porradinha pelo menos seja bem feita. Então, isso é uma coisa que me estressou muito. A questão do Coelho, pra mim, cara, é a seguinte. Eu acho que ele é uma das partes mais interessantes, assim. Eu acho que ele é um antagonista super carismático, no sentido de ser um cara afetado, né? De ser essa coisa teatral e tal. Acho legal. Quando ele se revela, tanto quando a gente vê a questão do episódio 6, quanto quando ele tira a máscara, eu acho legal. Mas eu fiquei muito incomodado com o fim dele. Eu também não gostei eu muito, não. Que essa coisa dele ter uma segunda fase, né? Um boss grandão, acho legal, porque é uma referência ao jogo e tal, mas eu achei que descaracterizou tanto o personagem, eu acho que, sei lá, eu não curti, tá ligado? Então, isso é uma questão de gosto minha mesmo, mas eu achei que tirou um personagem que tem uma personalidade e características muito legais e transformou ele num grande monstro que você tem que matar no final. Eu acho isso terrível. Até nos jogos eu acho que isso às vezes é mal executado, apesar de entender que é o desespero dele pela causa. Então, tá tudo bem. Tá esse estúdio não é o mesmo de Castlevania? É o mesmo diretor. É o Adi Shankar, um negócio assim. Então tem um padrão aí. Sim, total. Mas, cara, tem uma diferença muito grande entre a execução de Castlevania e Warcraft. Sim. Não sei se tem a ver com mais dinheiro. Não sei se tem a ver com mais dinheiro, mas era aquilo que a gente tava conversando. O que faltou nessa série, pra mim, foi bom gosto. A galera tivesse um pouquinho mais de bom gosto pra poder executar as escolhas que eles fizeram, teriam medido direito aonde não deveriam ter exagerado, aonde não deveriam ter faltado em coisas. Tinham lacunas a serem preenchidas ali que os caras deixavam transbordar num nível era o que vocês estavam comentando anteriormente. Existem coisas que são muito explícitas. Parece que eu tô vendo um negócio feito pra criança, pô. Que é muito idiotizado, é muito explícito, é muito caricato, é muito... E, de novo, não tem a ver com o jogo, porque o jogo, ele é caricato, ele é explícito a outra forma. O jogo é quase uma sátira, né? De tão exagerado que ele é. É uma sátira dos anos 2000 nesse sentido. E não é isso que a série tá fazendo. Porque a série, de novo, erros de linguagem e de execução. Então não sabe pra onde ir. Em vários momentos não sabe qual é o tom que quer chegar e acaba ficando nessa parada meia bomba, sabe o que fazer. Eu tenho um ponto que eu queria falar, escolhas de como você retratar uma antagonista e deixar ela maior do que o protagonista. Mesmo ela sendo arrogante, sei lá, mais berém do que o protagonista, que é a Furiosa. Óbvio, guardando as devidas proporções. Mas a Furiosa, ela é executada de uma maneira que ninguém acha ela chata, tá ligado? Todo mundo vê as motivações dela e super abraça, tá ligado? Na Lady, mano, puta que pariu, meu irmão. Caralho, que personagem chata, mano. O tempo todo, mano. Tipo assim, ela não aprendeu, mano. Não aprendeu com os erros, tá ligado? Ela não evoluiu como personagem. A Lady do começo da série até o final da série, ela evoluiu isso aqui, mano. Ela tem uma pequena mudança quando ela vê... Mas ela foi forçada a isso. Não, peraí, mano. Quando ela vê aquela família de demônio ela lá. foi forçada a isso. Porque a família salvou ela. E mesmo assim... Eu não sei se ela seria forçada. Ela podia só tirar nos caras, tá ligado? Tipo, acho que foi uma mudancinha. Só que foi tão mínima, tá ligado? Tipo... Mas e mesmo assim, mesmo depois... Ela sabe que os Estados Unidos... Ela sabe que os caras bombardearam o apartamento com um monte de família. Ela escolheu o lado dos americanos. Ela meio que... Ela ia entregar o Dante. Mano, exatamente. Então, assim, cara, sabe? Eu acho que o diretor, ele queria... O autor, o roteirista, sei lá, ele queria dar uma oscilada com ela no final da série. Eu acho que ele deve ter pensado, tipo, esse benefício da dúvida que ela deu pros demônios aqui, essa garantia de proteção, tudo mais, não sei o que, é o bastante pro público achar que ela acertou e tudo mais. Agora eu vou botar ela um pouco pro outro lado pra poder fazer essa oscilada. E no final ela vai sair próxima temporada com o arco de redenção, vai ficar de vez do lado do Dante. Eu acho que ele quis dar essa parada aí, mas eu acho que não funcionou muito bem, não. O que eu percebi? Acho que a jogada era essa. Como no final
final, daquele arco ali das famílias presas, o prédio explode e as coisas acontecem muito rápido, o que fica subentendido é que ela não sabe a ordem que o vice-presidente deu. Pois é, foi o que eu percebi também, que ela não sabia a ordem. Ela não sabe, porque não dá tempo dela saber, e as provas, que eram soldados dentro do prédio, ali, os famílias do prédio, foi de rabo. A única prova que teria seria o camburão que tacou fogo na galera lá dentro. Mas era, tipo, menos de um terço do pessoal que tava lá dentro. Então, não tem, tipo, como ela saber. Então, eu acho que tem essa questão. Agora, eu concordo com o Hector. Existe um problema ali, que é o desenvolvimento mal executado do personagem. De novo, cara, preguiça, ou falta de tempo, não sei, ou falta de dinheiro. Eu sei que existem escolhas ruins. As escolhas que são boas não são executadas da maneira que deveriam ser, e as escolhas que são ruins são pior executadas ainda. Então, é difícil ver até o final. Mas vamos lá, eu só queria pontuar coisas que... Eu já pontuei coisas que eu gostei, mas, cara, existem coisas que me fazem dar gargalhadas. Assim. Tem uma parada nos primeiros episódios que seta muito o tom que eu acho que deveria ser constantemente da série, que não é. Que é quando invadem o apartamento do Dante, começam a atirar nele, mano, e ele merece pra cacete, né? Tipo, velocidade pra caramba e tal, não sei o quê. Me lembrou, é a parte onde eu mais senti o Dante do jogo. Assim, Cara, e essa é a única parte também que tem um cenário parecido com o jogo, né? Porque o apartamento do Dante, o estúdio lá, parece, os mobs pelo menos, com a loja que ele cria lá no começo do terceiro jogo. É o único momento tem um cenário tem parecido com o jogo. A dança dele também, que eu acho legal pra caramba, né? Que é uma referência fantástica assim, no jogo, direitinho. Eu acho muito legal. Que é no mesmo local, inclusive. Deixar passar da breguice, mas o que eu gostei ali? Na parte que eles estão atirando no Dante, chega uma hora que o frame fica lateralizado, né? De perfil, os caras estão atirando, e aí o Dante some e aparece atirando junto com eles. Tipo, em que a gente tá atirando? E eu acho que... no jogo da Liga, da Justiça, tá ligado? Cara, eu acho que esse tom da ironia, do overpower em certos momentos e da brincadeira com os formatos é que deveria estar ali acontecendo com mais frequência e não acontece. Então, enquanto tem essas escolhas muito boas acontecendo, os caras não conseguem reproduzir isso pro tom geral da série. Isso é um exemplo pequeno, tá? Existem outras coisas que deveriam ser feitas. Nessa mesma sequência, tem ele vendo um cara que ele conhecia, tá ligado? Trabalhos anteriores. Como é que tá as crianças? Como é que tá a família? Muito foda, mano. Então, assim, eu gosto de algumas coisas, mas numa escala Letterboxd, sim, de visualização, cara, eu dou 3 porque tem coisas que são legais ali, mas se eu tivesse num dia pior, eu daria 2,5, cara. Tipo, de 0 a 5? Não, vamos fazer de 1 a 10, porque o meu foi de 1 a 10. Eu queria propor uma... Eu daria 5,5, 6 no máximo, tá ligado? Mas eu realmente acho que é uma pontuação baixa, sabe? Tipo, e é complicado, né? Porque quando você não trabalha com cinema, com edição, com animação, enfim, você costuma ser mais rígido, né? Você tá só como público. Mas quando você tá trabalhando dentro disso, quando você trabalha com alguma forma de comunicação, de mídia no geral, você entende o trabalho que isso dá. Eu daria um 6 aí, porque eu sei que a galera do estúdio deve ter ficado sem ver a família durante um bom tempo. Definitivamente. Pra conseguir entregar isso. E é isso, tá ligado? Eu acho que o resultado não foi legal. Assim, deveria ter sido melhor. Então, pra mim, é um 6, sendo muito gentil. Uma parada que eu queria falar, mano, a Netflix é muito rigorosa, mano, com relação à renovação. Então, se o bagulho não tá caindo no gosto. Mano, mesmo com cliffhanger pra segunda temporada, não vai rolar, não, filho. O que mais tem é série cancelada mesmo com cliffhanger. Eu gostaria de dizer que eu queria terminar esse vídeo de maneira positiva, de maneira otimista. Como eu falei, tem coisas, a maioria das coisas que eu pontuei aqui podem ser resolvidas na próxima temporada, tá? Desenvolvimento de personagem pode acontecer lá. A questão de design do ambiente também pode ser resolvido lá. Em questão do amadurecimento do Dante, da Mary, de mostrar mais o Virgil e ter o plot do Devil May Cry 3 um pouco mais parecido, pode ser desenvolvido lá também. Mas a questão é se a Netflix vai querer apostar nessa segunda temporada, se o público vai dar chance pra essa segunda temporada e se o roteirista, o autor, o diretor, sei lá, vai querer escrever dessa forma, né? Eu acredito que não, tá? Mas pode acontecer, vou ser otimista. Como eu falei, eu me diverti com a série, dou um 6,5. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu likezinho, se inscreve no canal. Não esquece de mandar pro amigo que você acha que vai gostar. O seu amiguinho que gosta de Devil May Cry, tá xingando aí, rasgando o rabo, internet afora, manda pra ele ficar mais calmo. Ele sabia que não é só ele que eu dei. Meu amigo quer falar. Fala aí. Na segunda temporada, aparentemente o Lucas vai fazer o vídeo sozinho, tá bom? Tá bom, rapaziada? É isso. Valeu, rapaziada. O sofrimento não será coletivo. Valeu, meu povo. Tamo junto. Peraí. Queria só apontar uma coisa. Fala tu. Apesar de ter tido uma experiência mais ou menos com a série, mais ou menos pra ruim com a série, eu arriscaria ver a segunda temporada porque eu acredito que, às vezes, o bom senso, às vezes ele bate atinge, a porta. Entendeu? Mas vai depender muito se a galera vai ter condição, de fato, de seguir um outro caminho. É raro
uma segunda temporada seguir um caminho mais esteticamente certeiro, agradável, com uma direção melhor e tal. Porque não é que nem um anime, por exemplo, que tá sendo adaptado ao longo de várias temporadas ou séries, né? É uma série animada com um formato norte-americano, então fechou uma temporada, vamos ver como é que vai ser essa temporada pra poder fazer a segunda. Outra coisa, cara, eu achei muito americanizado pra caralho. Não, pra caralho, brother. Mas, muito assim, americanizado. Tem uma série de questões no jogo já que já são extremamente americanizadas por conta da estética, né? Mas eu acho que existe um problema. Eu acho que é até narrativo. mais ocidental. É muito americanizado, mas Eu descobri mas, que essa. Pô, Nova York é Essa foda. produtora, ela que desenvolveu o Korra. Que série é essa? Eu não conheço. Sim, eu não conheço. Avatar, pô, a lenda de Korra. Ah, sim, sim. Tá. Faz Pô, sentido. mano, papo reto, eu gosto de Korra. Aham. Não, eu adoro Korra. Mano, assim, observando as Ele coisas que eu é assisti desse estudo, tá devendo o Korra aqui no pegador, mano. Vamos ver, cara. Infelizmente. Vamos bola ver como fora. É que vai ser esse segundo aí, mas Eu acho eu que concordo então, com o Lucas. Vamos ver. Repensando, eu acho que eu daria uma chance por ser esse. Agora. Enfim, outra coisa que eu queria falar positivo, mano, mas eu acabei esquecendo. Enfim, se tem algo que não era importante, né? Se for importante, deixa nos comentários aí. Até a próxima, pessoal. O like é importante, Valeu. deixa aí, hein? Valeu!